Olá, amigos e amigas deste canal. Sou Daniel, o apresentador do canal A História e o Tempo. Sou graduado em Pedagogia e especialização em Pedagogia Social. Tenho licenciatura em História e especialização em História da Guerra. Vamos a mais um vídeo de muitos conhecimentos e informações. Por gentileza, deixem um like, se inscrevam e comentem. Só assim fortalecerá ainda mais o canal. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Ao ler uma frase onde diz assim: o maior líder da história nos ensinou, é a humanidade que nos faz grandes. Primeiramente, não existe um maior líder religioso da história, porque no mundo não existe uma única religião, e tampouco um só Deus ou Messias na história da humanidade. Para quem não sabe, e para essas pessoas retrógradas, retardadas e sem conhecimento, existem cerca de 10.000 religiões diferentes em todo o mundo. E no mundo existem mais de 330 milhões de deuses adorados no mundo todo. Então, dizer que o maior líder religioso da história da humanidade é o Jesus mitológico romano é uma pura ignorância e falta de conhecimento, porque não existe só como religião o cristianismo, como também não existe só o Deus de Israel como Jesus romano. E outra, também tem aqueles que não têm religião nenhuma, no caso, como nós ateus. Hoje, no mundo todo, existem dezenas de países ateus que já excluiu definitivamente os deuses das suas mentes. E hoje são nações prósperas e felizes, sem a necessidade de acreditar ou louvar aos deuses mitológicos. Existem países que é proibido de entrar com a Bíblia, principalmente a Coreia do Norte e os países islâmicos. No Afeganistão, com o regime do Talibã, é proibido colocar nas bibliotecas livros sem ser do Talibã. Neste entreposto aduaneiro em Herat, no oeste do Afeganistão, um grupo de funcionários talibãs verificam livros para ver se violam a interpretação da Sharia, a estrita lei islâmica. Quando encontram qualquer situação passível de censura, o exemplar é imediatamente recolhido. Avaliamos todos os livros que chegam aqui em busca de pontos contrários à religião, à fé, que podem criar problemas na nossa sociedade, bem como livros que tenham fotos de seres vivos. Seguimos a política do Departamento de Propagação de Virtude e Prevenção do Vício. Livros que incluem temas políticos também são proibidos. Atualmente, milhares de livros são importados todas as semanas do vizinho Irã, com quem partilham a língua persa, através do Islam Kala Pass, na província ocidental de Herat. Disseram que livros que insultam a religião, a cultura afegã e o sistema afegão não são permitidos e não devem ser importados. Livros com imagens vulgares também são proibidos e fomos orientados a não importá-los. Livreiros garantem que o governo talibã não vai de loja em loja procurando material proibido. Mas fontes anônimas lembram que houve uma grande inspeção em bibliotecas e livrarias e uma lista foi criada com 400 títulos em conflito com os valores islâmicos e afegãos. A censura não é completamente nova. O governo anterior, apoiado pelo Ocidente, que foi deposto pelos talibã, já havia restringido alguns textos. Segundo um levantamento, a Bíblia é ilegal em 52 países. Em muitos lugares, não se trata de ser ilegal, mas de ser restrito ou um item passivo de confiscação por parte do governo. Aqui só vou citar alguns dos nomes desses 52 países que está nesta lista. São eles: Coreia do Norte, Somália, Líbia, Eritreia, Iêmen, Nigéria, Afeganistão, Sudão, Paquistão, Irã,
Índia, dentre outros. Proibido ter Bíblia nesses países. A Bíblia é o livro mais vendido do mundo. Atualmente, estima-se que são milhões de cópias vendidas por ano e traduzida para diversas línguas ao redor do mundo. Especificamente, ela é traduzida para mais de 3.000 idiomas. Porém, alguns países é proibido a entrada da Bíblia e nesse vídeo você descobrirá quais são. O primeiro país é a Coreia do Norte. Apesar da Coreia do Norte dizer que há uma liberdade religiosa constitucional, na prática isto não ocorre. Pesquisas não governamentais coletaram depoimentos de mais de 70 mil cristãos que foram presos em campos na Coreia do Norte junto com mais outros cristãos de outras religiões. Essas pessoas que foram pegas com a Bíblia ou que o governo descobriu a sua real religião foram forçadas a fazer trabalho escravos e acabaram sendo presas. Atualmente é proibido a entrada da Bíblia até mesmo para os turistas. Antes do turista entrar no país, eles verificam suas mochilas, malas, até mesmo os seus itens pessoais, para ter certeza que a Bíblia e nada que retrata a fé cristã possa realmente entrar no seu país. Número 2 é a Arábia Saudita. Todo cristão que entra na Arábia Saudita, logo de cara é advertido a não exibirem suas Bíblias publicamente quando estiverem no país. Exibir a Bíblia em público pode levar o turista até mesmo a ser preso e enfrentar severas penalidades. Mesmo com a proibição, há muitos cristãos no país. Porém, eles se reúnem escondidos em casas particulares, com risco severo de serem descobertos. O outro país é a China. Em 2018, a China proibiu qualquer livro impresso não aprovado pelo regime e a Bíblia foi uma delas. Até mesmo a Apple já teve que retirar de suas lojas online de seus aplicativos o livro da Bíblia. Em 2020, a China realizou 2 julgamentos que tentavam reprimir 2 empresários cristãos por venderem versões de Bíblia online. Atualmente, um turista pode levar a Bíblia, porém se restringe somente ao uso pessoal dele. O outro país é a Maldiva. Todos os itens considerados contrários ao Islã é proibido na Maldiva. O povo do país cristão também tem que viver em segredo e com muito medo. Não pode até mesmo usar uma corrente em forma de cruz. O turista pode, assim como a China, levar a sua Bíblia para uso pessoal, mas se restringe somente a isso. A prática pública da religião cristã é proibida. Em 1990, o Conselho Supremo para Assuntos Islâmicos alertou todas as pessoas que se ouvissem sobre o cristianismo sofreriam a prisão. Em 1998, 50 cristãos foram presos na Maldiva. O país foi classificado como o 15º pior lugar do mundo para ser cristão. E o engraçado nisso tudo, cadê o Deus Todo-Poderoso, aquele que abriu o mar para os israelitas passar? Mas na vida real não pode sequer fazer a libertação do consentimento da entrada da Bíblia nesses países. É um Deus todo-poderoso, mas só dentro da mitologia bíblica. Que vergonha! Agora esse Deus para vigiar a bunda alheia, ele sabe. Agora para intervir na proibição da sua própria palavra, ele se esconde parecendo mais um covarde. Segundo ponto, Deus nenhum ou Messias algum falou para a humanidade coisa alguma. Foi o próprio homem que criou os deuses e suas religiões aos seus bel prazeres. Infelizmente, ainda a sociedade brasileira é uma sociedade manipulada, supersticiosa, alienada e fanática por mitologias que não leva ninguém a lugar algum e muito menos a nação brasileira. Enquanto no Brasil existir esse fanatismo religioso, nosso país será sempre um país atrasado e retrógrado. Ainda com uma concepção de pensamento da Idade Antiga e da Idade Média em pleno século XXI, porque o camarada acreditar que vai vir nas nuvens um homem montado sobre o cavalo
e acompanhado de anjos para salvar os escolhidos. Isso não é uma característica e comportamento de pessoas adultas, de um cérebro adulto e sadio, independente, criticamente e que desenvolveu o senso crítico. Quem ainda acredite nessas mitologias? Por causa da própria ignorância religiosa, muitos já perderam a própria vida por acreditar fielmente em mitologias trazidas por homens perversos europeus, onde escravizaram, mataram, roubaram, executaram em nome dos deuses. Por hoje só e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.